Meu filho recebeu um diagnóstico médico e não está sendo nada fácil processar todas essas informações e digerir que isso realmente é verdade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Kedna Miranda, sou psicóloga na área clínica há 17 anos, atendendo adolescentes, adultos jovens e orientando famílias. Bom, pessoal, essa é uma dor que muito provavelmente, não sei se você que está assistindo esse vídeo está passando por isso nesse exato momento. Não sei qual foi o diagnóstico médico que foi dado para o teu filho, mas são inúmeros os diagnósticos que mexem com o nosso emocional, em especial quando esse diagnóstico é direcionado a alguém extremamente importante da nossa vida, que são os nossos filhos. Não é nada fácil você receber um diagnóstico de câncer, de TDAH, de TEA, de TOD e por aí vai. E nós falamos diagnósticos de uma maneira geral, tá? Mas de antemão, vamos conversar um pouquinho sobre esse processo de aceitar? Muitas vezes, quando a gente recebe um diagnóstico, e eu digo isso até por experiência própria, pessoal, porque o meu filho mais velho, ele tem 11 anos, mas mais ou menos por volta dos 3, 4 aninhos, a gente já percebia que tinha alguma coisa errada. E ligavam da escola inúmeras vezes para relatar situações e contextos vividos no ambiente escolar no qual o nosso filho não se adaptava e não seguia as regrinhas. E receber essa chamada de atenção muitas vezes é indigesta, né? É algo que a gente não quer, que nos gera sofrimento, nos gera ansiedade. Até porque cá para nós, quem é que quer receber um diagnóstico ruim? Quem é que quer saber que o filho não vem se encaixando ou vem apresentando algum distúrbio comportamental ou tem alguma doença? Ninguém quer. A realidade é que muitas vezes a gente quer que se passe desapercebido, finja que isso não aconteceu. Normalmente eu digo isso, pessoal, até porque eu vivi muito isso na pele e eu gosto de deixar bem claro isso para vocês. O meu filho ele foi diagnosticado com TDAH e com TOD. A princípio, aceitar esse diagnóstico não foi nada fácil. E eu me culpava, muitas vezes, a realidade é essa, né? Como é que eu não percebi, como mãe, como neuropsicóloga, como foi que eu não percebi, como eu não enxerguei, eu fiz alguma coisa de errado, o que é que eu poderia ter feito para que isso não tivesse avançado, não tivesse surgido, e mesmo sendo da área de saúde mental. Eu me fiz inúmeros questionamentos, passei por inúmeras situações das quais eu rejeitava a todo custo esse diagnóstico. Eu ficava, poxa vida, eu não quero que ele entre com medicação, eu não queria que isso tivesse acontecido. Só que, pessoal, uma das coisas que a gente precisa ter em mente. Hoje, meu filho tem 11 anos, muita coisa já transcorreu. Passamos por várias situações de altos e baixos, não foi fácil, não é fácil, né, lidar com o TDAH, não é fácil lidar ainda com o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que realmente, como o próprio nome diz, ele é desafiador não só para ele, mas também para nós pais e para a família como um todo, como também para a escola. Então, assim, nós já passamos por muitas situações bem delicadas, difíceis, mas superamos. Mas uma coisa que de antemão, que foi o motivo pelo qual me fez vir aqui gravar esse vídeo, abrir o coração para vocês. Pessoal, normalmente a gente rejeita. Primeiro ponto é a rejeição. Quando vem um diagnóstico, a gente duvida. E aí a gente vai buscar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião. E na esperança de que alguém diga que não tem nada, de que não precisa medicação, que é apenas um contexto de infância. Até um período eu acreditava muito nisso, tá? Porque algumas pessoas dizem assim, TDAH é invenção, TOD é invenção, isso não existe, isso é coisa da medicina atual, da indústria farmacêutica querendo vender medicamentos. E pasmem, né? Eu queria acreditar nessa mentira.
Só que a cada dia, a cada ano, a situação se agravava, a situação piorava. E eu me via cada vez mais num beco sem saída, sem saber o que fazer, como fazer. E um dos pontos, gente, primeira coisa é a rejeição. E o segundo ponto que eu acho que é o mais difícil e doloroso é o processo de aceitação. Aceitar um diagnóstico é algo que você vai precisar digerir com o tempo. E eu faço inclusive até uma associação, sabe? É como se fosse um luto. Você estivesse vivendo, você está literalmente vivendo um luto simbólico, né? Da morte daquele filho ideal, daquele filho desejado, de tudo que você havia planejado na sua cabeça, para você enxergar o filho real. E o filho real que muitas vezes não tem os comportamentos que você gostaria que tivesse, que te dá mais trabalho do que você gostaria que desse, que vai te fazer passar por algumas situações bem delicadas das quais você nunca imaginou na cabeça que iria passar. É mais ou menos assim um diagnóstico, tá? Kedna, mas meu filho não tem transtorno, ele está com câncer. Também é um outro processo de aceitação. Aceitar o diagnóstico, receber, né, essa doença, abraçar essa doença, dói muito, em especial em nós mães, que não queremos de forma alguma. Se a gente pudesse, a gente tirava dos nossos filhos e colocava na gente. Eu bem sei como é, porque eu também tive muita vontade de que ele não vivesse metade das situações dolorosas que ele viveu. Eu gostaria muito que tivesse vindo para mim, mas eu não tinha como. E um dos pontos, gente, que eu acho que é fundamental é a gente se fortalecer emocionalmente. A gente precisa muito se fortalecer emocionalmente para aceitar o diagnóstico e aprender a conviver. Outro ponto que também eu acho que é crucial é passar a estudar. Independente de você ser ou não da área, eu acho que é fundamental que a família ela tenha, primeiro, consciência a respeito do diagnóstico e que ela também vá em busca do fornecimento de informações, seja através de livros, palestras, vídeos no YouTube, sobre aquele real transtorno, sobre aquela real situação que a criança tem ou está passando. Seja um transtorno ligado na área cognitiva, seja um transtorno genético, seja um câncer que está sendo vivido, por aí vai, não importa. Eu não sei qual é o diagnóstico que foi dado para o teu filho, mas é extremamente importante que você tenha conhecimento sobre ele. Porque a partir do momento que a gente tem um conhecimento, tem informações, isso vai nos ajudar a saber lidar com esse adolescente, com essa criança ou com esse adulto jovem. Eu mesma vou dar o meu exemplo, tá, gente? Eu por muitos anos sofria bastante em casa, né? E escutava muito, inclusive, das minhas irmãs mais velhas, né? Da minha mãe em especial. A minha dificuldade que eu tinha em matemática, eu tinha muita dificuldade em focar, prestar atenção, cometia erros bobos. Para fazer cálculos eu precisava usar os dedos porque eu não conseguia realmente fazer cálculos de cabeça. E eu fui muito julgada e acusada por causa dessa dificuldade. Na época não se tinha todas essas avaliações que nós temos hoje, nem se falava, né, de TDAH lá na década de 90. Era uma coisa que ainda a ciência ainda não tinha total conhecimento como tem hoje. E eu não conseguia, né? Então eu recebi vários adjetivos: preguiçosa, burra, não quer aprender, tá querendo assistir mais televisão, é falta de atenção, é preguiça, entre outras situações e contextos. E isso mexeu muito com o meu emocional, né? E eu olhava, e mesmo que eu tentasse me esforçar, eu podia tentar me esforçar ao máximo, eu não conseguia atingir os objetivos. E isso me doía na alma, pessoal. Então a minha autoestima foi pro chão. Eu não me achava capaz, eu não me achava boa o suficiente. E isso me afetou por toda uma vida. Quando eu me formei em psicologia, logo após eu me formar, eu fui fazer uma pós-graduação em neuropsicologia.
E lá nessa pós-graduação de neuropsicologia, que eu já estava com 25 anos de idade, a gente precisa passar pelas avaliações, pelos testes. E foi justamente ao passar por esses testes que eu descobri que eu era portadora de TDAH e de descalculia. E quando esse diagnóstico veio, pessoal, foi assim ai, agora eu consigo entender que realmente não era porque eu não queria, porque eu era preguiçosa, porque eu era diferente das outras pessoas, mas que realmente havia uma limitação cognitiva. E que sim, que se talvez eu tivesse recebido total apoio e suporte lá naquela época, muita coisa na minha vida teria sido diferente. Tanto que foi uma surpresa para minha família quando eu cheguei, né, comentando sobre o diagnóstico. Jamais passou na cabeça deles que poderia ser realmente um transtorno que eu tinha e não preguiça. E aí, pessoal, quando a gente para olhar os nossos jovens hoje, existem muitas famílias que simplesmente querem tapar o sol com a peneira. Não quero ver, não quero olhar. E muitos dos nossos adolescentes, das nossas crianças, apresentam uma dificuldade séria, por exemplo, no contexto acadêmico, no contexto escolar, dificuldade de socialização, dificuldade de ter empatia com outras crianças, ou muita sensibilidade em algumas situações. E as famílias não querem reconhecer isso, olhar para esses filhos e tentar ter empatia de entender que ali talvez more uma problemática, uma dificuldade e que pode ser sanada. Então eu digo sempre a vocês, se algum dos filhos de vocês chamar a atenção, seja por comportamento, seja em relacionamentos, seja no contexto escolar, não demorem muito tempo, busquem ajuda. Eu sei que vocês são pais que amam de paixão e que se esforçam a todo custo para dar o melhor para os filhos de vocês. Mas em algumas situações, infelizmente, não somos nós pais que vamos conseguir suprir essas necessidades. Hoje, após tudo que a gente viveu com o nosso filho mais velho, né? Hoje a gente, de certa forma, colhe muitos ganhos. Hoje a gente já percebe uma mudança comportamental. Ele, inclusive, ele mesmo entende o que ele tem. Então, a gente buscou também estudar com ele, mostrar sobre o TDAH, sobre o TOD, que ele tivesse uma autoconsciência em relação a isso, até para saber lidar em momentos em que ele pode se desorganizar, o que é que ele pode fazer, como ele pode fazer, porque é algo que também é extremamente importante, esse contexto da autoconsciência em relação ao sintoma e ao transtorno que você tem. Então, assim, eu sei que é difícil, mas você vai precisar olhar para esse diagnóstico. Você vai precisar, sim, querido pai, querida mãe, abraçar o diagnóstico do teu filho. Tu vais precisar, sim, se fazer presente e se fortalecer esse emocional para poder ajudá-lo. Então, assim, quanto mais você fugir do diagnóstico, quanto mais você rejeitar, quanto mais você negar a existência dele, pior vai ficar o contexto. E a situação vai crescer, vai crescer, vai crescer, ao ponto que vai chegar um momento que vai estourar. Então não deixa que isso papoque da pior maneira possível. Tenta aí digerir um pouco, gradativamente, aceitar, porque infelizmente em pleno século XXI, sim, nós temos famílias que rejeitam, né? Aí eu não quero ver, tentam inventar inclusive até mentiras para eles mesmos, para não enxergar a patologia ou o transtorno que o filho vem apresentando, tá? Então vamos tirar as vendinhas dos nossos olhos, né? Para os transtornos existem tratamento e o quanto antes esse tratamento iniciar, melhor para você, melhor para o seu filho, melhor para a sua família e para a nossa sociedade também. Então é essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para ti. Tenta abraçar isso, né? Eu acredito que nada na vida da gente acontece por acaso. Eu tomo inclusive esses transtornos até como uma missão de vida,
algo que a gente pode aprender. Eu aprendi muito desde o momento que eu descobri o meu diagnóstico, como também eu venho aprendendo muito a cada dia sobre o diagnóstico do meu filho, e a gente vem crescendo junto nesse movimento, sabe? Nós enquanto pais, ele enquanto filho, nós enquanto família, e a gente vem abraçando com muito amor e com muito carinho e respeito essa causa. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma com o meu relato, né, enquanto mãe de uma pessoa portadora de TDAH e de TOD, como também eu me encontro aqui para receber suas mensagens, poder te orientar no que você precisar. Você também pode encontrar outros vídeos psicoeducativos ou me acompanhar na rede vizinha, que é @psikednamiranda. E eu fico muito feliz de você estar por aqui. Se gostou desse vídeo, compartilha com outros pais, com outras mães que de repente possam estar necessitando dessa palavra para esse dia de hoje. Um beijo grande, até o nosso próximo vídeo por aqui no canal. Tchau, tchau!